Olá para você que acompanha mais uma edição do nosso JL Podcast. A gente está por aqui para mais um bate-papo. Esse podcast que já se tornou tradição aqui em Três Lagoas, com vários episódios e mais um episódio onde a gente vai bater um papo descontraído com o nosso convidado que está por aqui e que, claro, eu tenho certeza que você vai curtir esse assunto, que é um assunto legal, é um assunto que a gente sabe que gera muito comentário, falando de ortopedia e também de outras coisas que o nosso convidado vai estar abordando durante esse bate-papo aqui no JL Podcast. Bom, antes da gente apresentar o nosso convidado, eu quero que você que ainda não curtiu a nossa página no YouTube, @Difusora Três Lagoas, curta e receba todo o material do Grupo Difusora de Comunicação, não só as edições do nosso podcast, como também a respeito aí de tudo que aquilo que a gente produz ao longo aí dos dias, dos nossos jornais, do nosso conteúdo, que você vai ficar por dentro do nosso YouTube, @Difusora Três Lagoas, junto com o JL Podcast, tá certo? Bom, vamos começar aqui batendo um papo e apresentando o nosso convidado de hoje, o Dr. Maurício Naves, que é ortopedista, mas ele é ortopedista, mas a tecnologia foi avançando, as novidades na medicina foram acontecendo, medicina regenerativa, dentre outras coisas, que é um leque muito grande, né? Que, obviamente, o Dr. Maurício, ele apresenta em Três Lagoas. Dr. Maurício Naves, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, JL Podcast, para a gente bater um papo para falar a respeito desse assunto que é importante e falar sobre você, porque, obviamente, tem muito conhecimento, tem muita gente, né, aqui em Três Lagoas que está sempre contigo, não só de Três Lagoas, mas de toda a região aqui do Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo, vizinho aqui da gente. Prazer recebê-lo, viu? Prazer é meu, é um grande prazer estar aqui. Eu queria agradecer aí o convite, né, pelo Grupo Difusora e Comunicações. A gente fica lisonjeado, né, pelo trabalho que a gente faz e é reconhecido, Sim. né? Nada mais justo que a gente ficar lisonjeado. Obrigado pelo convite. Bom, doutor, vamos começar falando a respeito da medicina em sua vida, né? Tudo começa a partir do momento e desperta por conta de alguma situação, ou da família, de um pai, de uma mãe, de alguém próximo. Como é que surgiu a medicina, né, para você lá atrás e a especialidade, ortopedia, né? O que te Sim, motivou a tudo isso? boa pergunta. Quando eu era criança, eu já, né, não vamos contar isso para ninguém, né, para poucas pessoas aí, mas eu já fui escoteiro já. E dentro, né, dessa comunidade, né, de querer ajudar as pessoas, desde o início eu sempre tratava lá como na patrulha, né, que a Uhum. gente tinha, eu era um enfermeiro, né, que já cuidava já dos machucados, dos lobinhos, né, dos mirim, entendeu? E isso aí foi crescendo, né, dentro da gente, a gente sempre gostou Uhum. de cuidar das pessoas. E sempre quando eu tinha uma situação de família, assim, de coisas, a gente sempre estava entusiasmado a querer ajudar. E lógico, na adolescência eu sou meio que, vamos dizer assim, graças a meu Deus, é rústico, né, Uhum. da parte lá, eu nasci em Goiás, a gente estava até comentando aqui antes, né, em Rio Verde, Goiás, e sempre a gente tem a oportunidade de estar lidando com Uhum. bicho, né, e assim vai, e você vai tratando e vai auxiliando, e isso, né, me transformou depois numa pessoa muito interessada nessa parte da saúde. Sim. Foi onde que eu saí, né, saí de Rio Verde, eu tinha 17 anos, fui para o Rio de Janeiro, fiz medicina lá, com 23 eu já estava formado já como médico, e eu já fiz ortopedia já direto, porque eu gostava muito do Uhum. assunto, né, do assunto relacionado, vamos dizer assim, de trauma, né, eu fiz ortopedia numa das maiores hospitais do Rio de Janeiro, que lá é o Hospital da Posse, que tem essa guerra civil que a gente estava comentando, que nunca acaba, né? Então, muito trauma, muita, Sim. né, que tem no local. Então, depois, com a vida, a gente vai modulando, vamos dizer assim, aquilo que a gente gosta, né? Acabei fazendo laboratório em joelho, em São Paulo. Depois, acabei fazendo quadril, né? E depois que eu já estava já bem, vamos dizer assim, já formado, Sim. já, né, já e comecei a fazer outras coisas e me interessei muito pelas terapias regenerativas. Foi onde que eu fiz a pós-graduação em dor, né? Hoje eu sou pós-graduando em dor, eu atuo em dor, dor articular, dor musculoesquelética, né? E, enfim, todos os tipos de dor.
E a dor, ela leva a gente para um caminho, assim, que é sem volta, porque eu, sinceramente, eu me vejo hoje muito dentro dessa parte do metabolismo da pessoa, né? Eu acho que tudo que causa dor, tudo que causa lesão dentro do nosso organismo, ela começa pelo metabolismo. Não só pelos hábitos que a gente tem, né? São Mas péssimos, né? Diga-se de que passagem. infelizmente hoje a indústria, não só a indústria de alimentícios, né? São esses alimentos processados, essas coisas, e aí vem o estresse nosso do dia a dia, né? Vem a preocupação com os boletos, com a audiência, com não sei o quê, e tudo isso aí acaba nos causando lesões, né? E o metabolismo é isso, ele é tudo isso, é um conjunto disso tudo. Eu acho muito importante a gente ter um equilíbrio e Sim. estabilizar isso para chegar, vamos dizer assim, sem lesões e sem vamos dizer assim, futuras complicações no futuro. Eu acho que esse é o equilíbrio e melhora muito a dor, né, do paciente com isso, né? Bom, essa questão da dor, o que despertou em você para se especializar? Nos atendimentos, na rotina, as pessoas chegavam, joelho, cotovelo, Sim. mão, tô com dor, tal, e aí foi vendo que as pessoas, na maioria das vezes, tinham dor crônica. Essa é bem diferente, exatamente isso que eu ia te falar, é bem diferente uma dor de trauma, que é aquela coisa aguda, né, que o cara chega, sei lá, caiu de moto, ou, né, acidente de carro, ou enfim, ou caiu de uma escada e tal, e é diferente a dor que é crônica, né, ou pode ser uma dor agudizada que é crônica, Sim. né? Essa dor crônica, ela vem muito mais de degeneração. O que é a degeneração? Um desgaste mesmo, né? Vamos falar, por exemplo, que é a minha área, por exemplo, quadril, joelho, enfim, a cartilagem, né? Quando a gente tem esse tal da desgaste cartilagem. da cartilagem, né? Isso aí é degenerativo, Sim. como nós estávamos falando. Depende muito de muitas coisas, né? Depende do nosso metabolismo, dos nossos hábitos de vida, depende, né, disso aí tudo. Então, a dor crônica, provavelmente, ela vem dessa situação já de hábito e degeneração. Tem idade Então, para isso? não tem. Hoje, na falar a verdade, eu acabei de sair do meu consultório com não vou falar o nome, lógico, né? Claro. Mas uma paciente de 16 anos com hérnia de disco. Puxa vida. Existe, infelizmente existe. Então tem a obesidade, né? Por isso que eu me interessei pelo emagrecimento na parte do metabolismo. Sim. Nós vamos conversar disso mais para frente. Por quê? Porque isso é um conjunto, né, infelizmente, de coisas ruins, né? E com certeza hoje, com todo esse programa que a gente tem, vamos dizer assim, dentro da medicina e protocolos avançados, né, que a gente tem, a gente pode diminuir muito a incidência dessas doenças e, por que não, até, né, causar um futuro melhor para essa pessoa. Bom, né? falando desses tratamentos, avanços médicos, o que a gente tem hoje no mercado de tratamentos mais inovadores disponíveis em relação às dores do que a gente tinha há 20 anos atrás e com o avançar, com o passar dos anos, até chegar agora em abril de 2025, doutor? O que mudou para você e essa busca constante para você se atualizar dentro dessa área? Ótima pergunta, isso é excelente pergunta, porque assim, quem diria naquela época, né, quando eu me formei, não vou nem, né, falar muito que eu tô ficando velho, mas quem diria que naquela época, há 20 e poucos anos atrás, a gente ia falar de regeneração tecidual, olha só. O que nós estamos falando de regeneração tecidual? A gente pode falar de mitologia grega, talvez, daquele lado, né, da lesão do fígado, né, que ela regenera lá, que os deuses foi roubar os deuses lá e a águia pegava o fígado e ia regenerando, né, das pessoas, ou até mesmo uma brincadeira ali de um rabo da lagartixa que cresce novamente. Isso é regeneração tecidual. Isso é porque se você faz o tecido cicatrizar e crescer novamente. Então, isso há muito tempo atrás, isso não existia, não tinha como você fazer isso. E hoje você modulando a dor com essas tecnologias e inovações que nós temos em mãos, né? Hoje nós temos robô para tudo. Sim. Tem a parte robótica da situação, das inovações e tecnologias, né? Hoje eu consigo, basicamente no meu consultório, eu costumo brincar que da tecnologia nós trouxemos São Paulo para dentro de Três Lagoas hoje. Hoje a gente pode estar, vamos dizer assim, entre as tecnologias de ponta, não é só da região, mas do Brasil e talvez até do mundo, entendeu? Aqui dentro de Três Lagoas, no Instituto da Dor e Metabolismo, onde que a gente pode fazer o quê? Já no primeiro momento modular aquela dor.
né? Aquela dor daquela pessoa, por exemplo, com uma lesão na coluna, por exemplo, que é muito corriqueiro, né? Uma dor de coluna, aquela dor arrastada, que é aquela dor de ciático mesmo, né? A gente pode modular essa dor, tirar essa dor já na primeira ocasião e ainda conseguir regenerar ela aos poucos. Hoje a gente tem a laser terapia de alta frequência, né? Que isso em poucos lugares do Brasil tem. Nós temos aqui, ela é um laser mesmo, que ela escaneia realmente a superfície onde que a pessoa tem a lesão e ali já faz uma modulação e neuromodulação através de infravermelhos ali, até mesmo do laser, Sim. né? Nós temos também depois a magnetoterapia de alta frequência. Magnetoterapia que é um robô, ele chama Sistema Induce Super, em inglês, né? Que é um robô que ele já tem toda a tecnologia que faz sozinho isso. Você coloca uma pá lá em cima da lesão e ela suga aquele edema. Puxa vida. Ela suga o edema, aquele processo inflamatório. Lógico que isso você tem as sessões para estar fazendo, entendeu? Isso na medicina, vamos dizer assim, de tecnologia, é o que se tem mais avançado hoje, entendeu? Nós temos protocolos para isso, né? Isso na literatura é medicina realmente baseada em ciência. Isso vem se tornando aí, no momento, mais acessível para todo mundo. As pessoas conseguem ter um acesso fácil, não é oneroso e a pessoa normalmente ela consegue identificar tudo isso. Eu tenho bastante clientes, não só da região, tem gente que sai até de capitais, né, de Campo Grande, até mesmo tem cliente até de São Paulo, né? Tem um cliente, uns 2 aí internacionais. Nós temos clientes da Europa, enfim, que tem parente aqui, vieram e depois saíram já tratados e ainda tratam ainda de fora, entendeu? Então, tudo isso aí é bem tranquilo. A gente tinha o inverso, né? As pessoas saíam de Três Lagoas, procuravam sim, eu peguei essa fase. Profissional em São Paulo, capital, eu peguei essa fase. Eu peguei a mania das pessoas, quando eu cheguei aqui, era atravessar a ponte. Né? Tudo hoje era melhor para lá, né? Hoje está o contrário. As pessoas hoje de São Paulo vêm para Três Lagoas, por incrível que pareça. E da região inteira, né? Vem tudo aqui para Três Lagoas, porque realmente a medicina aqui cresceu muito. Nós temos ótimos profissionais aqui, ótimos. Assim, sinceramente, aqui em Três Lagoas está bem diferente do que a gente tinha um cenário há 15, 20 anos atrás. Né? Por que o senhor resolveu ficar em Três Lagoas? Se manter em Três Lagoas, sendo que portas abertas para voltar a Goiânia, Campo Grande, São Paulo e outros lugares. Isso é culpa do meu sogro. Ele é que é o culpado. O pai da Dona Onça é médica também, minha esposa. É a doutora Andiara, ela é gastroendoscopista lá na Medical Center. E o pai dela, ele é, vamos dizer assim, conversa com todo mundo, né? Árabe, né? Aquela coisa de conversar. E na época que estava surgindo aqui as fábricas em Três Lagoas, né? Estava surgindo o Dourado e também a Suzano, enfim. E tinha muita gente que estava vindo por aqui. E ele decidiu, vamos dizer assim, conversar com algum pessoal lá em Campo Grande, que realmente eram esses diretores de fábrica, essas pessoas que moviam juntamente com a Secretaria de Saúde de lá. Falou, Três Lagoas é a bola da vez. Tem que ir para lá porque a gente precisa de ajuda e precisa de, vamos dizer assim, ser ajudado também, né? Se você quer ser ajudado, é lá que é o local. E aí, como aqui em Três Lagoas é um local, vamos dizer assim, de logística para mim muito bom, porque não só para todo mundo, mas para Campo Grande e para Rio Verde, Goiás, ficou no meio do caminho, né? 400 quilômetros de Goiás e 320 de Campo Grande. Então, aqui eu escolhi, enfim, foi bem bacana. Não conseguiu arrastar ninguém da sua família para cá? Não. Só tá a Onça e as oncinhas agora aqui. Todas elas nasceram aqui. Todas as 2 filhas minhas, a Rafaela e a Mariana. Mas nas férias, todo mundo bora, mas né? É muito perto, né? Não precisa de férias, não. Pode ir Final de semana. Final de semana, vai, final tranquilo. De semana, bem tranquilo. E aí sim. Uma cidade de oportunidades virou Três Lagoas. Cidade de oportunidades. E vai continuar se expandindo, né? Com certeza. Três Lagoas, a gente está sabendo aí que tá vindo várias fábricas, vamos dizer assim, para ao redor, né? E aqui vai ser o polo, né? Nós temos vamos dizer assim, já essas informações aí, graças a Deus, que bom. Doutor, o senhor comentou a respeito da questão envolvendo a obesidade
sobrepeso, em relação às dores. Sim. Né? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão obesas, obviamente por uma série de fatores, por se alimentar mal, pela praticidade de você chegar num supermercado e comprar um monte de coisa, Sim. né? Não pode alegar que verdura é caro, fruta é caro, você tem uma variedade de frutas da estação, legumes estão sempre ali numa promoção aqui e ali, enfim, as pessoas conseguem ter a informação hoje, antigamente não tinha, mas hoje tem. Sim. Então, essa má alimentação, as pessoas estão mais relaxadas, você percebe isso? Ah, deixa quieto, depois eu vejo, vamos comer isso aqui, depois a gente corre atrás. Mas- Isso tudo influencia na dor? Nossa, influencia muito, né? Hoje, assim, o marketing, vamos dizer assim, da indústria alimentícia, eles estão, né, com esse boom, vamos dizer assim, de coisas realmente ruins que eles adaptaram, né? E o consumidor acaba, né, vamos dizer assim, consumindo, né? Quem que não quer, sei lá, um sanduíche, né, já com batata frita e, enfim, Coca-Cola, enfim, esses hábitos ruins, né? Hoje a gente tem alguns problemas que é inevitáveis e tem problemas que são evitáveis. Os inevitáveis que eu diria aí são, infelizmente, os metais pesados, né, no nosso solo, né, agrotóxicos nos nossos alimentos, né, cada vez mais. Hoje você vai comer um peixe, ele está intoxicado com mercúrio, mas se a gente for ir por essa via, a gente fica doido, entendeu? Então isso aí é inevitável, a atmosfera, né, enfim, é toda essa coisa, isso aí a gente fica doido. Mas as coisas que a gente pode evitar no nosso dia a dia, isso aí a gente pode fazer, né, por exemplo. Hoje um mal necessário é o açúcar, né? Todo alimento nosso tem açúcar. É um vício, né? E o açúcar, ele é o cara que mais, vamos dizer assim, inflamam. A inflamação, ela está ali descrita no açúcar e as pessoas consomem muito isso. E as pessoas acham que açúcar é só aquele saquinho de açúcar, e não é. Não. Né? Tudo que você for consumir tem açúcar. Até mesmo a farinha de trigo, ela vira, né, no nosso organismo açúcar. Carboidrato de maneira geral, né? O carboidrato de maneira geral. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. E lógico, nossos outros hábitos também referem a isso, né? E assim, a dor e o emagrecimento, elas estão realmente ligadas, né? Toda vez que a gente fala, por exemplo, num tecido adiposo, né, ali, ele, por si só, ele já causa dor. Né? Ele já entra já com aquelas interleucinas inflamatórias, né? Se a gente for falar realmente, aprofundar isso aí, né? Aquelas interleucinas pró-inflamatórias, que é a 1, a 6, a 10, eu não preciso ficar falando aqui, né? Mas a gente sabe que isso aí já é uma inflamação do nosso organismo. Aí vem toda a história que é jogado isso dentro do nosso metabolismo, onde que a gente cria um microbioma intestinal já diferente, né? Uma microbiota intestinal diferente, e isso vai ali acumulando junto, lógico, a alimentação e os maus hábitos, tanto a obesidade quanto também a dor, infelizmente. Entendeu? E como é que quebra esse ciclo? A gente tem hoje vários protocolos para quebrar esse ciclo. Né? Dentre eles temos algumas medicações que são os inibidores hoje do GLP-1, existe também os antioxidantes, né, para a gente regular essa parte metabólica, existe medicamentos, vamos dizer assim, mais orgânicos, né, entre aspas, que a gente pode lançar a mão, como anti-inflamatórios orgânicos, né, não só os farmacêuticos, mas tem muita coisa, vamos dizer assim, de protocolo que a gente pode lançar mão. E isso impacta ligeiramente na dor, o emagrecimento. Vamos supor que você tira a carga de um quadril, você tira a carga de um joelho, você tira a carga de uma coluna. Então, tudo isso está interligado. Isso é como se fosse um sinergismo do nosso metabolismo, entendeu? Tanto é que toda vez que tem os protocolos de você, né, vamos dizer assim, tirar essa dor do paciente, a gente tem protocolo também de desintoxicação do metabolismo do paciente. Isso faz muita diferença, muita mesmo. E aí, obviamente, deve ter casos de pessoas que chegaram com sobrepeso ou obesas e que, ou você perde peso ou a sua dor, ela vai continuar. É sempre ligado, mesmo entrando com procedimentos, com medicamento, com outras situações para essa determinada pessoa, e é sempre uma regra ou não? Cada indivíduo
tem um metabolismo diferente do outro, mesmo de repente a pessoa sendo obesa, tendo sobrepeso. Não, cada indivíduo é individualizado, é personalizado o tratamento. Não só você vai chegar e falar, não, você tem que perder peso, oh meu Deus, não. Não é assim, entendeu? Você tem que realmente, primeiro, tirar a dor do paciente. Essa é nosso primeiro protocolo, né? E depois estudar cada caso personalizado, entendeu? Se há necessidade, né, da gente em conjunto ali fazer um protocolo para desintoxicação, enfim, e essa maneira de regenerativa, né, ela está dentro desse metabolismo aí. Então, assim, cada caso é um caso, não vamos dizer assim, não tem regra, né? A gente não tem uma regra para cada pessoa, e sim para cada tratamento. É diferenciado, é personalizado. Hoje no Instituto da Dor, conta com um leque de profissionais que estão sempre trabalhando em conjunto, né? Nutricionista, o senhor nessa área. Claro, eu acho que ninguém trabalha sozinho, né? Eu acho que a gente tem que ter hoje uma equipe multiprofissional, uma equipe multidisciplinar, né? Primeiro nós temos uma equipe maravilhosa lá, da parte de gestão e até mesmo de secretaria, né? E depois a gente tem também as técnicas de enfermagem, que fazem realmente uma triagem legal de cada paciente, né? Nós temos a parte da enfermagem que ajuda nós com os protocolos, né? Com os procedimentos. Depois a gente tem ali endocrinologista, né? Dentro da clínica, para assessorar a gente dessa parte de metabolismo, né? Nós temos ali a doutora Juliana e o doutor Nivaldo, né? Que faz essa parte de endocrinologia. Nós temos a doutora Bárbara, que é a nutricionista, na verdade, né, que fazem a parte da bioimpedância, que regula realmente a alimentação do paciente, né? E lógico que depois vem o Instituto da Dor, que é representado por mim, né, que eu faço ali toda a parte da dor e do metabolismo do paciente. Então isso é um conjunto, né? Isso é como se fosse uma orquestra aí de uma equipe multidisciplinar para a gente ter um resultado, né, diferenciado. Doutor, vamos falar de prevenção. Como é que as pessoas podem prevenir aí lesões musculoesqueléticas no dia a dia? De repente, cuidar da saúde, ok, né? Sobrepeso, obesidade, a gente falou, mas no dia a dia, às vezes nem sempre uma pessoa obesa, ela é doente e nem sempre um magro é saudável, né? A gente pode entender nessa linha? Sim, claro. Né, a parte, vamos dizer assim, de prevenção, ela começa com tudo, eu acho, né? Como um todo, né? Mas a gente tem, vamos dizer assim, algumas coisas que é de suma importância, né? Vamos começar aí pelo sono, né? O sono, a pessoa que não dorme corretamente, ou às vezes ela até acha que dorme, né? E não descansa. O sono, ele é reparador, né? Tem até as pessoas que falam o sono da beleza, né? Para a pessoa regenerar novamente, né? Brincando assim, mas o sono, ele é reparador, o sono, ele repara o tecido. O sono ele tem o poder, vamos dizer assim, de até mesmo organizar o nosso metabolismo em relação à parte de hormônio, né? Então, a melatonina ali, que rege todos os outros hormônios. Então, isso aí repara realmente o tecido, ela ajuda, né? Depois, lógico, vem a alimentação que a gente acabou de falar, né? Isso é muito importante você ter uma alimentação adequada, né? Eu acho que a reabilitação com fortalecimento muscular, atividade física, é uma coisa que a gente pode prevenir sim, né? Mas isso às vezes dói em algumas pessoas, né? Fazer atividade física realmente, mas isso é de suma importância, o nosso corpo, né? Antigamente, quando a gente era os homens da caverna, né? A gente saía para caçar, saía para plantar, né? Hoje não, meu querido, hoje é pegar um pacote de bolacha, no máximo você levanta ali para abrir. Então isso é muito, sabe, né? É muito imperativo você pensar nessa maneira de fazer esse tipo de abordagem, sabe? E logicamente eu acho que a suplementação, né, de tudo aquilo que está faltando dentro do seu organismo. Será como é que tá as suas vitaminas D, o magnésio, selênio, zinco, enfim, vitamina B12 e outros hormônios que a gente tem dentro do corpo, que tudo tem que estar em fisiologia, em parte orgânica, né? Nem muito baixo, nem muito alto, né? Os níveis, vamos dizer assim, de coisas que a gente tem necessidade, proteína, aminoácido e vitaminas, né? Eles têm que estar em nível ótimos. Como é que o seu metabolismo
né, pode estar, vamos dizer assim, né, andando com um nível, né, de um quarto, né? Você tem que estar lá no quartil, né, de melhor, e o tudo que tiver ruim, realmente na parte mais baixa. E aí sim, você consegue prevenir, vamos dizer assim, várias coisas, né? Eu acho que é por aí, a base é por aí, né? A deficiência normalmente de vitaminas, de hormônios no corpo, é fácil ser identificado. Com exames simples, consegue se identificar laboratoriais. o que está acontecendo. Laboratoriais, ou até mesmo, digo para você que nem precisa de exames laboratoriais, né? Às vezes você só fazendo um exame de anamnese muito bem feita, né? Como é que está esse paciente, né? Se um paciente que já acorda cansado, fadigado, desgastado, o cara já começa o dia se arrastando, né? Isso com certeza vai estar alterado os exames laboratoriais. E isso com certeza o paciente vai estar meta-inflamado, né? Aí o paciente chega, né, com estresse oxidativo, né? Com certeza a inflamação, as interleucinas vão estar alteradas. Então só da parte clínica ali você já consegue, né? Por exemplo, as mulheres, quando elas vão entrar naquela fase da menopausa, isso é normal, isso é fisiológico, vamos dizer assim, o declínio disso aí. Né? Mas e depois, como é que a gente faz? Né? A gente tem que realmente ter uma abordagem, né? Vamos dizer assim, mais profissional a respeito disso. Né? Não é só deixar acontecer e aquela pessoa ficar procrastinando ali e realmente sofrendo. Né? A gente tem tudo na mão, por que não fazer? É isso que, né? Acho que é importante. Bom, a respeito aí de experiências, né, em consultório, o que o senhor pode dizer em relação a pessoas que chegam lá e saem depois de um tratamento que dura quanto tempo e que elas, obviamente, mudam a sua vida, conseguem dormir melhor, conseguem perder peso e conseguem, obviamente, ter uma vida de qualidade, dado aí tudo isso que a gente disse, hormônio, suplementação de vitaminas, Sim. Ter um sono de qualidade e uma série de situações que a gente falou aqui, doutor. Sim. Nossa, eu tenho vários, assim, né, casos que a gente, graças a meu bom Deus, a gente melhora muito, né? Mas tem uns que realmente chamam bastante atenção, né? Que realmente são os casos cirúrgicos, né? Que chegam lá já com, vamos dizer assim, já o bisturi, né, para ser feita a cirurgia. Eu tenho um paciente lá que chama atenção, não tem problema eu falar o nome dele, Claro. porque eu já postei já dele. É o Hilário, né? Ele estava até lá comigo essa semana. É um paciente já que chegou lá de cadeira de roda, né? Com várias hérnias e um paciente sarcopênico, pelo contrário, né? Um paciente que não era gordo, né? Não era gordo assim, e era, na verdade, faltando massa muscular. Né? Então, a sarcopenia é uma perda da massa muscular, aquele paciente quase caquético, né? Paciente emagrecido mesmo, faltando tudo o que você imaginar na vida dele, faltava, paciente bem inflamado mesmo, sabe? Fumante, enfim, todas essas coisas que realmente são tóxicas, né? E a gente conseguiu reverter isso aí tudo com retirada da dor, para a gente melhorar essa parte metabólica dele. Fizemos também essas infiltrações com viscosupplementação para lubrificar ali a coluna, enfim. E hoje o paciente, graças a meu bom Deus, não está usando nem mais muleta, né? Ele chegou lá de cadeira de roda e está muito bem, obrigado. Nós mexemos em toda a parte hormonal dele, ele está muito bem, já criou a massinha dele muscular lá, entendeu? E tá tranquilo. E tem outros pacientes que são ao contrário, né? Um paciente que já chega lá, né, com obesidade, geralmente tipo 1, 2, que é a mais frequente, né? E a gente consegue reverter o caso, isso é muito gratificante, né? O paciente sair já com melhora da dor e emagrecido, né? Levando assim, né, o seu peso a um peso ideal, né? Já fisiológico e orgânico, isso é muito gratificante, isso é muito bom. Em relação aí às pessoas que hoje em dia, a gente fala de tecnologia, a gente falamos bastante de tecnologia aqui na área da medicina regenerativa, na ortopedia, as pessoas que hoje encontram o doutor na internet, as IAs hoje que auxiliam e que dão receitas, por exemplo, né? As pessoas têm que ter cuidado com isso. É importante elas procurarem um profissional para que elas possam ter, de fato, conhecimento, porque o brasileiro normalmente, ele vai muito se automedicar, né? Ele chega na farmácia, na drogaria, fala, ó, tô com uma dor aqui e tal, arruma um medicamento para mim, né? E vai lá, onde tá doendo aqui e tal. Ah, é tal coisa, o profissional do outro lado diz. E tal medicamento, né?
O brasileiro ele faz muito isso, tem esse costume e, obviamente, às vezes ele piora um quadro que às vezes é de fácil solução se procurasse um profissional? Rapaz, essa é uma ótima pergunta, porque isso aí vem crescendo muito, né? Com as IA, com tecnologia, a gente já sempre teve, né? Sim. O Dr. Google, né? O Dr. Google é o primeiro, assim, a ser questionado, provavelmente é ele, né? A gente chega com vários casos lá de pacientes, vamos dizer assim, já com lesões agressivas já, né? E o paciente já meta-inflamado e ficar tampando o sol ali, com a peneira ali, né, somente com anti-inflamatórios, que na verdade, ao invés de fazer bem, às vezes faz muito mal, né? O paciente às vezes já tem uma alteração renal, já tem uma alteração hepática, ou até gastrointestinal, e ainda fica tomando medicamentos que são tóxicos, né? São medicamentos ainda mais os corticoides da vida aí, né? Aí o cara, infelizmente, vai no balcão de uma farmácia, né, e acaba ali fazendo um coquetel ali de corticoide, e aí a coisa agrava mais ainda. Mas, enfim, eu acho que tem tratamento melhores para ser feitos, né, a gente tem sempre que estar, né, com a prescrição médica. O médico, ele estuda muito, ele inova muito, ele tecnologia muito, enfim, o cara tá ali para estudar toda vez, né, a gente tem o hábito de ir em congresso de 3 em 3 meses, né? E sempre está fazendo uma pós-graduação, sempre está fazendo uma mentoria junto e lendo livros, enfim. Então, por que não procurar um profissional, né, que está, vamos dizer assim, a cada dia que passa se estudando, especializando mais, para tratar realmente daquele assunto que é tão, vamos dizer assim, importante, que é a sua própria vida, né? Você entregar a sua vida por o Google somente não dá. Tem que realmente ter ajuda. A gente tem que ter ajuda, né? Não é fácil, não. Inclusive, recentemente, o Conselho Regional de Farmácia queria que os farmacêuticos prescrevessem, né, medicamento, mas já caiu, obviamente, não tem como passar polêmica, uma lei dessa. Não vamos entrar em detalhes. Mas polêmica. A gente sabe que é um negócio que já é ruim, poderia ser piorado, né? Polêmica. Imagina, isso é muito polêmico, né? Imagina, né? Prescrever um medicamento. Não dá, né? Não tem realmente como. Mas, enfim, a gente sabe como é que funciona e tem gente legislando em cima dessas causas. Já né? deu São certo, sempre já, né? importantes, sem sombra de dúvida. Doutor, redes sociais. O senhor movimenta seu Instagram, tem muitos vídeos. Como é que você escolhe os assuntos que vai ser postado lá e que as pessoas vão ter acesso e vão entender um pouquinho dessa mecânica da ortopedia, né, da terapia regenerativa, né, emagrecimento, enfim. Sim. Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu comecei nessa área há pouco tempo, entendeu? E eu depois que eu estou fazendo várias pós-graduação, agora eu estou fazendo uma pós-graduação de longevidade celular, né, longevidade em saúde, né, que é muito interessante. Para a gente realmente aprofundar mais ainda, né, nessa parte metabólica enfim. Então, com essa tecnologia na mão, eu percebi que eu consigo ajudar muito mais pessoas, né? A gente consegue alcançar muito mais pessoas. Então, assim, o Instagram hoje é uma ferramenta para você tá noticiando o que se tem de melhor naquele tipo de tratamento, né? Então, a gente acaba indo aí pelo Instagram, agora tem também outras redes sociais, como né, sempre teve, na verdade, o YouTube, agora o podcast também está em alta, né? Tá todo mundo, inclusive eu tenho a pretensão de fazer aqui com vocês uma parceria de podcast, por que não até essa parte de YouTube, para a gente estar almejando coisas da saúde, porque eu acho que isso é importante, e cada vez mais as pessoas ficarem realmente o que se deve ser feito, né? De uma maneira, né, mais, vamos dizer assim, mais abrangente, mas ao mesmo tempo fácil, né? De linguagem fácil. Então, eu estou realmente empolgado aí para estar continuando aí nessa parte de ajudar as pessoas através da social media. Porque a gente sabe que as pessoas seguem se alimentando muito mal, né? Seguem comendo muito mal pela facilidade e aquele alimento, né? A própria farinha de trigo, vários estudos que nossos avós comeram lá atrás, não é a mesma qualidade da farinha de trigo de hoje, né? Os próprios alimentos. A gente em Três Lagoas é meio que privilegiado em relação à alimentação, né? Legumes, você consegue encontrar livre de agrotóxicos, você consegue encontrar ainda coisas em Três Lagoas que, diferente de uma capital, é mais difícil. Eles não têm tanto acesso a legumes. Às vezes você acha que está comendo legumes, verduras
frutas, né? 100% ali. Eu estou me alimentando numa dieta aí 100% saudável. Mas é saudável por um lado, mas o outro a gente não sabe como é que foi feita essa produção, né, doutor? Sim, com certeza. Não, isso é interessante porque assim, o fast food, né, que é essa comida rápida, hoje com um clique no telefone você, né, o iFood está lá na sua casa em 15 minutos, né? Com esses alimentos cada vez mais processados, né, que são alimentos realmente que a gente, isso não é alimento, né? Hoje você foi pegar um sanduíche desses da vida ou qualquer tipo de alimento. Em São Paulo, nós estávamos nessa última intervenção que eu tive, nesse último congresso que eu fui, de hormonioterapia, de terapias hormonais e também de longevidade celular, que foi a semana atrasada que eu fui, nós estávamos exatamente conversando sobre isso. As crianças hoje, por incrível que pareça, a parte da mandíbula, já tem um estudo sobre isso, que a mastigação delas não é a mesma de antigamente. A musculatura da mandíbula já é prejudicada, você imagina isso? As crianças têm déficit hoje de até muscular, isso não é viagem não, sabe? É coisas que o povo estuda mesmo. É né? Fato mesmo, entendeu? Então assim, você imagina você pegar um alimento e ele só dissolver na sua mão, como eu estou dissolvendo aqui na minha mão. Qualquer alimento, eles não tem mais aquela durabilidade exatamente que você citou, que nossos avós tinham, entendeu? De comer uma verdura, ou um legume, ou uma carne mesmo, que seja, né? Onde que você tinha uma mastigação proveitosa e você realmente saber conhecer o gosto dos alimentos, né? Hoje você não tem mais isso, né? E aí, graças a Deus ainda, que igual você estava falando, que existe realmente uma parte da frutífera aqui de Três Lagoas, que realmente são coisas boas, porque eles não usam tanto agrotóxico, igual em São Paulo, enfim, né, que você vê aí que é realmente... em grandes escalas, né? Exatamente. Tem como produzir, né? Hectares e mais hectares. A gente tem a soja, né? Tem o milho, que tudo serve de alimentação para porco, para frango. Sim. Né? Não, coitado, eu sou do Goiás lá, o Leonardo lá, coitado do Leandro, o tumor na cabeça dele foi agrotóxico de tomate. Então, entendeu? Só para citar. 15 anos, né? Quase 20 anos lá atrás. Coitado, né? Imagina nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Então coisa complicada. A toxicidade é muito grande, mas os alimentos processados, com certeza, esse açúcar, farinha de trigo e derivados às vezes do leite, né, que tem caseína também ali no meio, é uma das coisas mais que vamos dizer assim, que faz a intoxicação alimentar. Tal do leite também, né? É a caseína, né? O Dr. Laí Ribeiro costuma dizer que nós somos os únicos mamíferos que nos alimentamos de leite, né? De outra... você não vê hipopótamo mamar numa girafa. E por vai. A brincadeira é esquisita, mas ainda mais o leite de caixinha, né? Não mas, falando assim, mal, as pessoas se alimentam mais 6 meses, né? Logicamente que a gente não pode levar tudo ao fanatismo, entendeu? Tem que ter a gente tem que ter um meio termo, né? Um segmento. Então, eu gosto muito de falar, assim, que a gente tem que ter a realidade de cada pessoa, entendeu? Não adianta eu passar, sei lá, ô João, lá que o cara é motorista, sei lá, de caminhão, que a gente atende muito, né? Esse pessoal, enfim... você vai comer tal coisa. Rapaz, como é que ele vai comer lá no meio do, né? Na rotina não tem como na rotina diária, dele. complicada. Então, a gente tem que fazer as coisas da rotina do paciente, mas que seja uma coisa mais saudável, né? É simples assim, entendeu? Às vezes, sempre dentro do seu trabalho tem né, uma geladeira lá, tem alguma coisa para você guardar, entendeu? E que você pode ter acesso a isso, né? Não adianta você passar, sei lá, risoto de camarão para a pessoa, que não vai dar certo. Não né? vai. Então tem que ser coisas mais simples, né? Do dia a dia mesmo das pessoas. E a gente sabe que vale a pena a gente parar e refletir a respeito desse bate-papo que a gente teve aqui, né, doutor? Claro. Da alimentação, dos traumas que a gente tem, das dores que a gente tem no nosso corpo. Muitas vezes as pessoas têm dor, nem sabem de onde, mas é causada por alguma coisa, né? A dor não vem do zero. A pessoa tem dor por conta de alguma coisa, seja uma comida ou seja algo crônico, mas que tem que ser identificado, investigado, tratado e a pessoa vai conseguir se libertar. Sim. Eu costumo dizer assim que o nosso corpo ele fala por si só. Né? A dor ela não vem do nada. Você não tem que sentir dor, né, por sentir, entendeu? Existe alguma coisa acontecendo dentro do organismo que levou à dor. Seja ela por sensitiva, né, daquele nervo que está acometido ali, sendo comprimido,
né? Ou mesmo a parte degenerativa daquela lesão, daquele processo, vai acumulando líquido, né? Aquela pessoa que se sente mais inchada, Sim. sabe? Sente toda hora que tá. Então, isso aí realmente vai tendo alterações e se tornando o quê? Cada vez mais crônicas. Sim. E a gente tem como reverter isso, entendeu? E às vezes com coisas simples, sabe? As coisas do dia a dia mesmo, né? Você vai revertendo, vai desintoxicando aquele paciente, ao mesmo tempo tirando a dor, enfim, e chegando, vamos dizer assim, num momento mais saudável da pessoa. Às vezes as pessoas, quando a gente melhora as pessoas e elas ficam mais saudáveis, elas até perguntam pra gente, mas eu nem sabia como é que era viver assim, né? Viver sem dor. Doutor, onde as pessoas podem te encontrar, tá? Redes sociais, clínica, enfim. Onde que elas podem obter aí mais detalhes a respeito de tudo isso que a gente disse, de tratamentos, tanto a parte de ortopedia, medicina regenerativa, emagrecimento, enfim. E também queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem acompanha a gente, né, aqui no nosso JL Podcast. Claro. Não, na mídia social, hoje eu estou no @Dr. Maurício Naves, né, que é meu Instagram, tem também Facebook, agora vai ter o TikTok e agora mais para frente também vai ter um canal aí que a gente vai estar almejando a fazer. Legal. Né? Na minha clínica fica ali no Instituto da Dor e Metabolismo, fica dentro da Medical Center, né, que isso foi um sonho, graças a Deus, que se tornou realidade aqui dentro de Três Lagoas. Né? O Instituto da Dor e Metabolismo, nós temos ali uma equipe multidisciplinar, ela está situada aqui dentro de Três Lagoas, na rua João Dantas Filgueiras, 1185, né? O telefone lá é 3524-4004, tá? E também tem na própria bio do Instagram também, né? O próprio WhatsApp, né? Ali é só clicar e já entrar e marcar a consulta, né? E nós estamos realmente, graças a Deus, esperando lá por pessoas para ser ajudada, né? Eu acho que assim, de recado, assim, de dica que eu queria deixar para as pessoas, né? Que viver com saúde, né? Isso é um benefício, um bem maior que Deus nos deu. Sim. Né? Então, por que não a gente, né, prover saúde, né, e não ficar procrastinando com doença, né? Às vezes você vai procurar o médico só porque está doente. E a gente tem que mudar esse pensamento das pessoas. Você entendeu? Você prover saúde, você ter um mecanismo onde que você pode prevenir antes de acontecer, ou até mesmo o que está bom pode ficar melhor, Claro. o que está melhor pode ficar excelente, e aí vai. Né? Eu acho que prover saúde é o que mais, vamos dizer assim, nos movimenta hoje nessa carreira aí nossa. É isso. Bom, o importante, o recado para você que ficou com a gente durante essa edição do nosso JL Podcast. Queria agradecer, Dr. Maurício Naves, Obrigado. Né, por ter atendido o nosso convite para estar aqui com a gente. Siga, né, curta e compartilhe o nosso podcast de hoje. Foi muito legal esse bate-papo falando de um assunto importante, saúde, né? Acho que todo mundo quer viver com saúde, né, doutor? Saúde é primordial. Com certeza. Saúde faz parte Viver do nosso, sem saúde. do nosso dia a dia, a rotina, e que, obviamente, a gente sabe o quão é importante. Então, fique atento, todas as quartas-feiras, o nosso JL Podcast, com informações, com os nossos vídeos, com os nossos entrevistados, falando a respeito de vários assuntos que a gente sabe o quão importantes são para o dia a dia de todos nós. Obrigado, doutor, sucesso sempre. Obrigado. E a gente volta no próximo episódio do nosso JL Podcast. Um grande abraço.